Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre a situação do Vigia 11, falar sobre seu fato relevante que envolve o seu anúncio de rendimentos para esse mês de março, porém correspondente ao mês passado de fevereiro, que ele aumentou os seus dividendos. E também vamos falar sobre a situação de um dos seus principais devedores, que ele tem maior concentração, que é a empresa Fiagro, que pediu aí o waiver sobre as suas dívidas. Então vamos entender como é que isso funciona. Primeiramente, vamos falar aqui sobre o seu anúncio de dividendos que saiu na manhã de hoje, dia 12/3. Então, a gestão do fundo, que é feita pela Valora, ele comunicou aqui aos seus cotistas e ao mercado de um modo geral o valor que ele vai pagar em dividendos. Então, quem estiver posicionado no Fiagro Vigia 11 até o encerramento do dia 12/3, que é justamente o dia de hoje, receberá aqui 11 centavos por cada cota. Lembrando que no mês anterior, deixa eu puxar aqui, ele tinha anunciado aqui 9 centavos aproximadamente. Foi um pouquinho abaixo de 9 centavos, já que no site aqui ele sempre arredonda, mas foi um pouquinho abaixo dos 9 centavos que ele anunciou em dividendos. E agora ele anunciou aqui 11 centavos por cada cota, então um pouco mais de 2 centavos do que em comparação ao mês anterior. E esse pagamento será feito daqui 7 dias, lá no dia 19/3 de 2024. E como eu mencionei, esse valor aqui corresponde à sua receita correspondente ao mês de fevereiro de 2024 e não ao mês de março de 2024. Nessas últimas semanas, o Vigia 11 ele tem caído bastante o seu preço de cotação. Podemos pegar aqui seu gráfico dos últimos 30 dias. Lá no dia 14/2 ele estava custando aqui R$ 8,92 e agora ontem ele havia fechado aqui a R$ 8,07, uma desvalorização de aproximadamente 10%, uma diminuição no seu preço de cotação de aproximadamente 85 centavos por cada cota. E hoje, com esse anúncio, ele está subindo um pouquinho aqui, nesse momento sendo negociado a R$ 8,20. Duas coisas que ocasionaram aí essa queda na cotação do Vigia 11. Primeiramente, os últimos rendimentos que ele pagou, se pegarmos o gráfico aqui, no mês de janeiro, ele tinha pago aqui 12 centavos e meio praticamente. Aí do nada, no mês de fevereiro, ele diminuiu aqui para menos de 9 centavos por cada cota. Então isso fez com que muitos investidores do Vigia 11 vendessem as suas cotas e caíssem fora desse Fiagro. Até por causa do risco dele, não estava compensando a rentabilidade que ele estava trazendo. Lembrando que o Vigia 11 podemos considerar ele como fundo high yield, aquele tipo de fundo que traz uma maior rentabilidade, porém traz também consigo um maior risco de crédito, de levar algum tipo de calote. Então, um fundo high yield pagando menos aqui de 1% ao mês, muitas vezes não vale a pena você continuar investindo nele. Então, isso aqui ocasionou essa queda na sua cotação. Outro motivo que provavelmente ocasionou foi justamente essa questão aqui da Fiagro. O canal do Lucas FI havia comentado sobre a situação aqui de waiver que a Fiagro ela pediu, E atualmente a Fiagro ela é a principal devedora do Fiagro Vigia 11. E se pegarmos aqui o seu PL, ele tem aproximadamente aqui 30% somente de patrimônio do Vigia 11 investido na Fiagro. Então imagine aí a Fiagro ela deixar de honrar seu compromisso para com o Vigia 11. Imagine o impacto que isso vai ter na receita do ativo. Pedido de waiver, pessoal, para quem não sabe, ele funciona da seguinte maneira. Eu vou explicar aqui para vocês. Então a empresa, por exemplo, aqui no caso a Fiagro, ela menciona que está com dificuldades para poder cumprir as suas obrigações de pagamento de juros e correção monetária. Então ela solicita uma negociação o seu grupo de investidores. No caso, o Vigia 11 é um dos seus investidores. Então a Fiagro ela expõe suas dificuldades e as razões que fizeram ela pedir o waiver, no caso, prorrogar, por assim dizer, a dívida por mais tempo. Então é feita ali uma reunião entre os credores e o devedor, no caso o Vigia 11 e a Fiagro, e dessa maneira eles fazem ali uma reunião e tenta entrar em um denominador comum para que fique bom para as duas partes, Muitas vezes é melhor o Vigia 11 aceitar esse waiver, ver ali uma proposta interessante que fique bom para os dois lados do que futuramente levar algum tipo de calote, que o impacto seria muito mais negativo, tanto na sua cotação como também nos seus rendimentos. Então muitas vezes é melhor ele prorrogar, estender um pouco mais o prazo de pagamento da Fiagro do que ele levar algum tipo de calote. Não é o fim do mundo o pedido de waiver de algum devedor, porém já é um sinal de atenção, para a gente prestar atenção aí sobre a situação atual da Fiagro. Então vamos continuar de olho, provavelmente no relatório gerencial que deve sair essa semana do Vigia 11,
a gestora provavelmente deve comentar alguma coisa sobre esse pedido de waiver que já aconteceu. Então esperemos aí para ver o que a gestora ela vai comentar com respeito a esse assunto. Eu sempre mencionei aqui nos meus vídeos, pessoal, quando eu falei sobre o Vigia 11, eu sempre mencionei que não há nada de errado você investir nele. Você pode investir tranquilamente, já que ele está aí para poder se investir. A questão é você saber em que tipo de ativo você está investindo. Nunca invista em algo que você não conheça, que você não sabe como funciona, quais as vantagens e quais os riscos de se investir nele. O Fiagro Vigia 11, ele sempre foi um ativo arriscado, tanto pelas suas taxas de rentabilidade, já que são mais elevadas, como eu mencionei, o tipo de fundo que traz uma maior rentabilidade, ele também traz um maior risco de crédito, de levar algum tipo de calote, e aqueles que têm uma menor rentabilidade têm, de certa maneira, uma maior segurança, né? Uma maior segurança de não levar algum tipo de calote. Se pegarmos aqui as taxas atuais dos CRIs do Vigia 11, podemos ver ativos aqui indexados ao CDI, mais 5,85%, mais 4,95%, até superando aqui os 6%, como esse daqui da Langiru de 6,75%, 6,50% e assim por diante. Então, como podemos ver, a maioria dos seus CRIs, eles têm uma taxa maior de juros, uma taxa fixa maior de juros. Então tem um maior risco sim de sofrer algum tipo de calote. Além disso, ele tem também algumas concentrações, né? Como por exemplo aí a Fiagro, como eu mostrei, uma concentração de 30%. Tem esse primeiro aqui, ó, a Bela Agrícola, com uma concentração só nesse CRI de quase 10%. Tem também a situação da Langiru. Então, antes de sair investindo em qualquer ativo, lembre-se dos riscos que ele tem. O Fiagro Vigia 11 tem seus pontos positivos, que traz uma maior rentabilidade, para quem quer aí uma maior rentabilidade, porém tem também seus lados negativos, que você também tem que levar em consideração. Não fique observando apenas dividend yield e rentabilidade, que isso não é a maneira correta de se analisar um fundo imobiliário ou um Fiagro para se poder investir. Quem já me acompanha aqui no canal sabe que eu tenho cotas do Fiagro Vigia 11, no momento eu tenho 500 cotas dele, então nesse mês eu vou receber aqui o valor de R$ 55 em dividendos do Vigia 11, já que eu tenho 500 cotas, multipliquei aqui pelos 11 centavos que ele anunciou. Então dessa maneira eu vou receber aqui R$ 55 em rendimentos que eu já vou reinvestir. Não no Vigia 11, vou reinvestir em outros ativos que eu quero aumentar a minha posição. Alguns inscritos sempre me questionam: Lucas, você vai vender as suas 500 cotas ou você vai permanecer com o Vigia 11? Eu tinha, pessoal, a pretensão de continuar com o Vigia 11, se fosse ali só a questão da Langiru, né? Já que ela vai aí, nesse próximo mês de abril, comunicar o seu planejamento de liquidação, para que possa assim voltar a pagar os seus. Porém, com essa situação aí de pedido de waiver da Fiagro, é um momento de se prestar atenção a essa situação do Vigia 11. Se eu começar a perceber que vai dar ruim para a Fiagro e que ela possa vir a deixar de honrar seu compromisso para com o Vigia 11, infelizmente eu vou ter que sair do Fiagro Vigia 11. Mesmo que seja no prejuízo, é melhor sair agora com prejuízo relativamente baixo do que deixar a cotação cair ainda mais. Então eu pelo menos vou ficar acompanhando aí a situação da Fiagro, vou procurar toda semana estar a par da situação dela, para que eu possa estar assim atento a qualquer situação que possa acontecer no futuro e dessa maneira me antecipar a um possível calote futuro, beleza? Então pessoal, esse é o vídeo de hoje. Gostaria de compartilhar esses novos rendimentos que o Vigia 11 ele anunciou e também aqui sobre a situação de um dos seus principais devedores, que é a Fiagro, que pediu o waiver das suas obrigações para com o Vigia 11. Espero aí que o vídeo tenha ajudado você de alguma maneira e até a próxima.